Maurineide, aliás. Maurineide, vamos ouvir relatar as funções de visita e depois estaremos louvando o Senhor, quando estaremos recolhendo as ofertas e para o trabalho do Senhor. A paz sobre a igreja. Visitar a irmã Daniela, irmã de André, irmã de Oceano. Amém. Visitar a irmã Maria Bernardina, irmã Reni e irmã Lourdes. Amém. Visitar a irmã Georgina e a irmã Nadir, irmão Gerson, Selma e Miriam. Amém. Visitar a irmã Irene e o esposo, irmão Miguel e a esposa. Perfeito? Amém. Visitar a irmã Carmezinda, irmã Ninon e Graça. Amém. Visitar a irmã Jupira e a irmã Maria Luísa, a irmã Eunice, a irmã Zebina, a irmã Regina e Zélia. Visitar a irmã Nilda, a esposa do pastor Eja, irmã Maria Silva e irmã Mariluz. Nós vamos louvar o Senhor com hino, depois o pastor Demóstenes sumindo aqui. Então o pastor Joel vai estar cantando aqui um hino com toda a igreja, mas antes vamos orar. Pedimos os irmãos que estarão recolhendo essa oferta, esteja aqui. Vamos orar. O pastor Joel vai estar louvando o Senhor. Pastor Baia, ora a Deus pedindo que o Senhor venha abençoar. Nossos irmãos estarão contribuindo. Ó Deus. Seguir o pastor, vice-presidente da igreja, estará aqui na direção. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Depois de ter aqui o doutor Idemósio, tem cadê aqui o hino da harpa, mas vamos louvar o Senhor. 295. Nos ajuda aí, Tarante. 295, novo canto de louvor. Novo canto de louvor, canta já meu coração, e mudei mais de amor, e das transformações.
Deus por estarmos mais um tempo em sua casa. Amanhã, quarta-feira, teremos aqui à noite reunião de oração e ensaio para o conjunto geral dos homens. Todos os nossos irmãos são convocados a estar aqui amanhã às 19h30. Pastor José Melo e o maestro irmão Marcelo aguardam os irmãos, todos os nossos irmãos aqui amanhã, para o ensaio, para a oração e para o ensaio do conjunto. Nossa congregação levará culto evangelístico de todas as congregações. Quinta-feira, as irmãs estarão aqui, a última quinta-feira do mês, é o dia das irmãs, né? Culto que as irmãs estarão dirigindo. Sem falar que culto das irmãs, os homens vão querer estar aqui. Culto das irmãs, das irmãs, não, culto para todos nós. E as irmãs estarão na direção. Sexta-feira, ensaio do Coral Melodia, nas congregações, culto de oração, estudo da palavra. Sábado da manhã, consagração. Amanhã à noite haverá ensaio para as irmãs, às 2 horas. E sábado da manhã, consagração. Domingo pela manhã, culto matutino. 9 horas, escola bíblica dominical. E batismo. Domingo, último domingo do mês. Certamente o pastor estará falando sobre o batismo. Nós convocamos os irmãos candidatos ao batismo para estar aqui hoje. Muito bem. Também hoje é um dia especial, né? Um dia maravilhoso. Nós estamos alegres, rendemos graças ao Senhor, porque hoje está aniversariando um dos pastores, pastor Armando Taranto. Depois que inventaram o tal do Facebook, ninguém fica escondido, todo mundo sabe, não adianta. Pastor Taranto está aniversariando. Veja, pastor Taranto, essa figura bonita e maravilhosa, né? Bênção. Os irmãos querem parabenizar o pastor Taranto e orar por ele. Digam amém. Você pode cantar parabéns para você? 1, 2, 3. Parabéns para você, essa data feliz, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data feliz, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, pastor. Deus abençoe, meu querido. Estaremos aqui agora ouvindo ao pastor da igreja, esteve em Campos, ele vai falar coisas boas para a gente aqui daqui a pouco. Pastor Adilson. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu estive na final de semana em Campos. Fui uma boa viagem, fui só. Fui de ônibus e voltei de ônibus. Porque dirigir naquela estrada é a estrada da morte. Essa diz. Depois de Rio Bonito subindo, é muita imprudência. Nós fomos bem de ônibus, chegamos ontem à tarde, um trabalho muito bom. No domingo pela manhã foi ceia, nós falamos todo o período da manhã, e voltamos à noite com o evangelista, pregamos, Deus abençoou, parecia que o Taranto estava pregando, cheio de gás, ainda mais novinho, aí quando fez o apelo, 11 decisões, 11 decisões, muito bom. Então os irmãos gostaram muito, para mim também foi muito bom. No domingo pela manhã, após a ceia, tem uma irmã, uma senhora já, 52 anos, é a idade dela. Pastor, que bom ver o senhor aqui, eu não conheço. Eu vi o senhor pregar em Mossoró.
Eu era bem jovem. Depois que eu casei e vim para o Rio de Janeiro, eu e meu esposo fomos alunos seus no Instituto Bíblico. Não vou lembrar de quê, gente? Ela fez, que felicidade, que alegria, meu irmão. E ontem o pastor Elias, pastor da igreja, não me veio pregar uns 20 anos. É conhecido, aí ele se encontra por aí, mas uns 20 anos. O pastor Adjunto está ficando velho, mas está melhor que quando era jovem. Ah, Jesus, segura esse mundo. Ah, foi muito bom. Muita gente conhecida, muita gente veio falar comigo, veio gente de Itapiruna, soube que eu estaria lá. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Irmãos, é um compromisso que a gente tem, muita responsabilidade a gente tem. Domingo, depois da ceia em Manilha, em Bazar. Deu uma irmã, a irmã de Recife. E ela chegou para mim, pastor Adilson, eu estive em Moreno, São Paulo, mês de maio. Estive lá. Preguei sexta-noite, domingo de manhã, domingo à noite. Ali, uns 30 minutos, terminando sempre na hora. Domingo, depois eu terminei de pregar, o pastor chegou para a igreja, muita gente. Confraternização, congresso lá que eles chamam de senhoras. Peraí, meu Deus, nós estamos cansados de vir gente aqui e anarquizar o culto, ultrapassa a hora. Mas essa irmã falou sexta, hoje pela manhã e à noite. E ela andou direitinho. Também, meus irmãos, eu conheço o pastor dela. Eu conheço o pastor dela, a origem dela, quando ela vem, me conhece, eu não sei nem quem é. Então vocês vão estar dando nos guardar, né? Nossa igreja, eu vi uma coisa ali em Campos. O som da igreja de Campos. Uma coisa. E estou com o irmão lá, ele cuida disso, ele tem empresa, ele está sempre no Rio de Janeiro. Eu vou trazê-lo aqui para olhar o nosso som. Ele dá aula, ensina. O som, desde quando instalou o som, não existe microfonia na igreja. Não existe. E o som não agride. Se o pregador for meio alegrezinho alterar a voz, o som permanece. Mesma coisa. Então, mas é investimento caro. Eu estou pensando em trazer ele aqui porque às vezes eu estou aqui com o pastor Demônio, estamos aqui no púlpito, às vezes a pessoa está falando aqui, a gente não está sabendo nada aqui atrás, não escuta nada. É som. Então eu vou trazê-lo aqui, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Amém? Muito bem. Nós teremos, como o pastor falou, mas antes eu quero informar os irmãos, no sábado, dia 28 agora, teremos vigília na igreja em Manilha, congregação em Manilha. Vigília, a partir das 23 horas, vai até amanhecer o dia. Vão que desejarem ir, procurar, buscar o Senhor, batismo no Espírito Santo. Sempre que os irmãos da escola dominical podem terminar lá e vir para cá. Às vezes, se não ir na vigília já não veio, imagine se for. Domingo dia 29 teremos um batismo. Batismo aqui na igreja, 29. E minhas congregações também. E oremos pelo nosso final de semana. Recebi hoje pela manhã um telefonema do nosso missionário João. Vai chegar no Carião, sábado que vem, dia 5, às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. Então, tá vendo? Há um irmão aqui de São Gonçalo, que tem uma caminhonete, vai apanhá-lo para trazer as malas. Vai não dá. Então ele ficou, vai ver se
o Mário, que é o cunhado dele, esposo da Ana, se pode apanhar, depois vai virar o leitor. Entendeu? Assim. Haverá culto de adolescente em Betel no dia 28, sábado. Os adolescentes aqui da matriz, da sede, deverão estar lá, sábado 28. Aí entre nós, alguém que vai se batizar domingo? Hein? Vem lá, vem pra cá, vem, deixa eu ver isso aí. O Samuel também vem. Bom, temos esses dois, irmãos. Tem mais alguém? Tem mais gente, mas está fazendo prova hoje à noite. O senhor está alegre, né? Também o clube vai chegar dia 30. O senhor também vai se batizar. Você também. Você já sabe, né? Até domingo você vai para o Flamengo. Depois disso, não, o Flamengo trabalha. Entendeu? É Botafogo aí. Está aqui o nosso irmão, nós temos acompanhado ele aqui. Esse aqui também a gente tem visto ele aqui perto. E o Samuel é aquele que é nascido e criado na igreja. E quando garotinho, acho que ele queria morar na igreja. O sacerdote Eli não deixava ele morar, mas ele chegava antes de ir embora, dava um beijo no sacerdote. Agora não cascou com o sacerdote. Está aqui, já é conhecido. Os irmãos desejam aprovar o batismo desses queridos irmãos. Amém? Amém. Tá? Meu Deus, Jesus é bom, né, meu irmão? Jesus é bom. Então, sempre depois, os irmãos procuram o secretário da igreja, acertar. Vai falar? Gente, pô. Deus abençoe, Deus abençoe. Não é? Deus abençoe, não. Deus abençoe. Vamos já de pé? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Vamos iniciar a leitura do versículo 1. Marcos 5, 1 em diante. Quero também dizer aos irmãos uma coisa que me alegrei muito. O vice-presidente da igreja de Campos, Jesus curou esse homem de câncer. O médico mandou para casa, quando foi para a mão do médico, negócio de. Você vai ter que mexer aí nos ossos? Não, nos ossos. Ele, no último estágio, não. E o médico mandou para casa, passou uma série de quimioterapia, menos da metade, o corpo não aguentou mais. Ele chamou a esposa, mandou para casa, chamasse familiares, ele é do estado de Pernambuco, chamasse, prazo máximo 21 dias. Aí a esposa disse: sim, doutor, o senhor pede para chamar a família. Nós vamos chamar a família, mas não é para se despedir, porque ele vai aniversariar e Deus vai operar na vida do meu marido. Jesus curou esse homem, já se vão 5 anos. 5 anos. E eu vou trazê-lo aqui. 5 anos. 5 anos. Já durante esses 5 anos, todo ano, ele vai no hospital do INCA, fica lá um dia para fazer exame, para vir para cá, não tem nada.
esse ano, e agora o cinema por causa da Copa, para o mês de julho. Você está trabalhando e não feito um touro, feito um gigante, viu? Jesus cura a minha cruz. Glória a Deus. Jesus não mudou, não. Viu? Vamos continuar. Olha aí. E chegaram a outra margem do mar, na província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastrando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca das pessoas, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que foi endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Vamos pedir ao evangelista irmão Eliseu, que vem nos dar a Deus a oração, pedir que nos abençoe nesses próximos minutos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, chegamos à Tua presença, Pai, no Teu santuário, Pai, pedindo a Ti, Senhor Jesus, nesse momento que o Senhor continua falando conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, na qual, Senhor, Tu vai usar mais uma vez, Senhor, Teu servo, Teu ungido, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra, Pai. Prepara, Senhor, nossos corações nesta noite, Pai, e já Te agradecemos na certeza que o Senhor Jesus vai nos responder nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estranhamos, não é? Um culto que a gente denomina de estudo, doutrina. Lermos um texto deste, para a gente estar meditando. Pois é, esse texto eu vou trazer para os irmãos com 4 objetivos. 4 objetivos nesse texto. Primeiro objetivo: quanto vale uma vida?
para Jesus. Segundo objetivo, quanto vale uma vida para Satanás? Terceiro objetivo, o que a sociedade pode fazer pelas pessoas? E o quarto objetivo, como estamos nos comportando? Como estamos considerando? Como estamos avaliando o que Jesus fez por nós? Estamos considerando? Estamos considerando o que Ele tem feito por nós? Então, esse estudo, Deus colocou no meu coração, porque, irmãos, há muita gente hoje que não está levando o Evangelho a sério, não está levando Jesus a sério. Muita gente só vem à igreja querendo bênção, mas não quer nenhum compromisso com o Senhor da bênção, com o Senhor que nos amou, com o Senhor que nos salvou. Então, esse é pedir a ajuda do céu ao Espírito Santo, que me ajude a trazer para os irmãos, que ao término deste estudo, cada um de nós possa refazer suas considerações, sua vida com Jesus. Mas então, irmãos, sem muita perda de tempo, porque é um pouco longe, talvez não fique pronto hoje. Quanto vale uma vida para Jesus? Neste texto aqui, meus prezados irmãos, Jesus fez um investimento na vida desse homem gadareno. Vamos provar de novo que Jesus fez um investimento na vida desse homem. Vejam o que Jesus fez. Primeiro, ele enfrentou a fúria do mar. E depois, a fúria desse processo. O escritor sagrado desse evangelho, ele vai de um mar agitado a um homem agitado. Um mar agitado, um homem agitado. Humanamente falando, os dois são e eram, daquilo que eu vou falar, humanamente falando, os dois eram indomáveis. Quem ia poder deter? Quem ia domar o mar? Quem ia domar aquele homem possesso de demônio? Quem? Os dois indomáveis. Mas Jesus subjugou. Jesus subjugou os dois. Era noite. Depois do dia de trabalho, Jesus vai e enfrenta uma tempestade. Aí Jesus chega a um lugar deserto. Era noite. Ao chegar nesse lugar deserto, lugar alto, cheio de cavernas, ele depara-se com um cemitério, onde havia corpos expostos, corpos em decomposição, caverna, tudo isso ele encontra ali. O lugar em si já colocava os mais preparados para enfrentar uma situação dessa. Já deixava essa gente tenebrosa, com medo, aqueles encorajados, dando uma situação dessa, perdia toda a sua coragem. Só que desse
lugar sombrio, cadáveres em decomposição, perto, sai do meio desse lugar um homem louco, possesso, nu, ferindo-se com pedras, um espírito humano, um aborto vivo, uma escória da sociedade. Ouçam, todos haviam desistido daquele homem, menos Jesus. Todos desistiram dele, menos Jesus. Aquela viagem de Jesus foi uma viagem proposital. Ele vai na terra gentílica, depois de um dia exaustivo de trabalho, enfrenta uma terrível tempestade, sabe para quê? Para salvar um homem. O texto diz que ele enfrentou. Não é tudo isso? Para salvar um homem com processo. Então, veja, quando vale uma vida para Jesus, veja o que Jesus enfrentou para salvar uma vida. Vamos lá. A segunda pergunta. Quando vale uma vida para Satanás? Satanás rouba tudo de precioso que aquele homem possuía. Rouba tudo. Satanás roubou tudo que aquele homem possuía. Vejam bem. Família, liberdade, saúde física e mental, dignidade, paz e decência. Roubou tudo isso aqui. Conforme no capítulo 5, versículo 9, havia naquele homem, dentro daquele homem, uma legião de demônios. Os irmãos que estudam, que já estamos sempre ouvindo uma palavra sobre legião, ela era composta de 6.000 soldados romanos. Queridos irmãos, nada provocava tanto medo, tanto terror, quanto uma legião romana. Causava pânico, medo, terror. Era um exército, olha, escute um exército, como era esse exército? Um exército invasor, um exército cruel e um exército de destruição. Vejam aí. Invasor, cruel e destruidor. Essa legião era composta de infantaria e cavalaria. Havia também numa legião flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários e aqueles que lutavam com espada. Por onde uma legião passava, ela deixava um rastro de destruição, dor e morte. A legião. Uma legião romana era irresistível. Era irresistível. Aonde ela chegava, as cidades eram assaltadas, dominadas e seus habitantes arrastados como súditos e escravos. É o que ela fazia. Uma legião era mais poderosa do que uma máquina. Era a arma mais poderosa, era a coisa mais poderosa conhecida naquela época. Era a mais poderosa máquina de guerra
naquela época. As legiões romanas formavam um braço forte, o qual a Roma, através dessas legiões, subjugava o mundo e subjugou o mundo de então. Assim era o poder diabólico que dominava aquele homem. Esse era o poder diabólico que dominava aquele homem. Uma destruição descomunal. Havia dentro daquele homem uma destruição que você não pode nem imaginar, descomunal, sem poder conter o que existia dentro daquele homem. Aquela força era tão grande que transformava a vida daquele homem no verdadeiro inferno que existia naquele homem. Então, neste texto aqui, nós podemos ver três forças trabalhando: Jesus, Satanás e a sociedade. E seria um assunto bom para a gente falar para a nossa juventude, esse pessoal que veio aqui hoje domingo. Seria bom para saber. Estão dando muito coisa à sociedade, a sociedade corrupta e corruptora. Este é o quadro. Muito bem. Então vamos olhar o que Satanás faz pelas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, Satanás não faz nada para as pessoas. Ele faz contra as pessoas. Ele não faz nada, faz contra as pessoas. Vamos ver alguns exemplos do que ele está fazendo com as pessoas. Número 1. Ele domina as pessoas através da possessão. Capítulo 5, versículo 8. Descendo do barco, saiu ao encontro do seu homem com espírito imundo. E versículo 9, ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, meus pesados irmãos, ele domina com a possessão. O gadareno estava possuído de espíritos imundos. Havia uma legião, como diz no versículo 9, de demônio dentro dele. Queridos irmãos, a legião demoníaca, uma possessão demoníaca, não é um mito, é uma realidade. A possessão não é, como muitos estão pensando, apenas uma doença mental ou epilepsia. Ainda hoje, milhares de pessoas vivem no cabresto de Satanás. Milhares de pessoas vivem no cabresto. Quais são as características de uma pessoa possessa, endemoniada? Quais são? Uma pessoa possessa de espírito imundo, ela tem dentro de si uma entidade maligna. Capítulo 5, 12 e 9. Ela tem dentro de si uma entidade maligna. Esse homem não tinha o controle de si mesmo. Não tinha, esse homem não controlava. Os demônios é que controlavam aquele homem, que agiam naquele homem. Eles não tinham controle naquele homem. Observe bem, suas palavras, suas atitudes eram determinadas pelo espírito imundo que estava dentro dele. Ele era um capacho de Satanás, é o que ele era. Um cavalo de demônios, um joguete nas mãos de espíritos imundos. Então essa é a primeira
pessoa endemoniada. A segunda característica: uma pessoa endemoniada manifesta uma força sobre-humana. Versículo 3 e 4. Tinha sua morada no sepulcro e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ninguém podia segurar aquele homem. Ninguém podia, os demônios subjugaram. Os espíritos malignos que nele moravam controlavam aquele homem. Ninguém podia fazer. Uma pessoa possessa, ela tem frequentes acessos de raiva. No capítulo 8, versículo 28 de São Mateus, o Mateus, narrando esse episódio, diz que o endemoniado estava a tal ponto furioso, que ninguém podia passar por aquele caminho. Acesso de raiva. Muito bem, vamos continuar mais com os irmãos, dizendo mais alguma coisa, irmãos. Uma pessoa endemoniada, ela perde o seu amor próprio. Capítulo 5, 3 e 5, nós já lemos aqui. Perde o seu amor próprio. Esse homem andava nu, conforme acabamos de ler, e feria-se com pedras. Em vez de proteger a si mesmo, ele feria a si mesmo. Ele era o seu principal inimigo. Seu principal inimigo. Meus queridos irmãos, ele sabia quem era Jesus. E quando prostrou para adorá-lo, sabia que Jesus tem poder e sabe que Jesus tinha poder para atormentar e mandá-lo para o abismo. Os demônios creem na divindade de Cristo e na sua total autoridade. Estão vendo aí? Era Bíblia. Os teólogos modernos não creem nisso, não creem nisso, não creem nisso. Teólogos liberais, escute por favor, os demônios são mais ortodoxos do que muitos teólogos modernos. Vamos lá, mais um pouquinho. Então, meus prezados irmãos, o que é que Satanás faz pelas pessoas? Domina as pessoas através da possessão. Número 2, ele arrasta as pessoas para a impureza. 2, espírito imundo, versículo 3, tinha sua morada no sepulcro. 2 e 3, ele arrasta a pessoa para a impureza. Gadara era uma terra gentil, quando as pessoas lidavam com animais imundos. O espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. Por isso levou aquele homem para um lugar impuro. Espírito imundo levou aquele homem para um lugar também imundo. O cemitério, para viver no sepulcro. No sepulcro no meio. A impureza desse homem era Cristo. Os judeus consideravam uma terra pagã como impura, em seguida o lugar dos túmulos e por fim a possessão. O efeito que veio sobre aquele homem era uma separação de Deus sem nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Queridos irmãos,
e aqueles que estejam nos assistindo pela internet, os espíritos malignos levam as pessoas a se envolverem com tudo que é imundo. Tudo que é imundo. Existem pessoas atolando-se, afundando, mergulhando-se na lama hoje. Milhões estão nessas condições. Quem pratica o pecado, como nos diz a Bíblia, é escravo do pecado, nos diz a palavra de Deus. Quem vive, meus pesados irmãos, na prática do pecado, ele também está tendo como filho, ele é filho do diabo. É o que Jesus diz: vós tem que culpar o diabo. Quem vive na prática do pecado tem o diabo como pai. Hoje, queridos irmãos, quantas pessoas entram nos cemitérios e desenterram defuntos para fazerem despacho aos demônios. Quando ainda existe hoje? Quando? Vamos trazer para esses dias, para você ir raciocinando comigo. A promiscuidade está chegando a níveis insuportáveis, intoleráveis. Quem é que não se lembra de uma recente novela da TV Globo chamada América? 2 homens se beijando na boca. A Inglaterra legitimou o casamento homossexual. A indústria que mais cresce e não conhece nenhuma crise é a indústria da pornografia. E ela é poderosa, não conhece crise. A promiscuidade na nossa geração, na geração dos nossos dias, na nossa contemporânea. Escute só. A promiscuidade na nossa geração está fazendo de Sodoma e Gomorra cidades muito puritanas. Entenderam o que eu estou falando? A promiscuidade. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Pois bem, a promiscuidade dos nossos dias está fazendo de Sodoma e Gomorra uma cidades puritanas. O que é mais que ele faz? Ele torna as pessoas violentas. Aquele homem constituiu-se um problema para ele, para a família e para a sociedade. O amor filial, o amor familiar, a repressão da lei não puderam dominar aquele homem, não puderam. Era como um animal selvagem. Ele resistia a tudo e a todos. Não tinha controle interno nem externo para detê-lo. Não tinha. Os vivos não suportaram mais e expulsaram-no da sociedade. Foi expulso. Aí ele foi morar com os mortos. Foi ver com os mortos. Sabe por quê? Porque os mortos não faziam nenhum mal para ele, mas também não protegiam a ele. Os mortos não faziam nada, nem protegiam. Ele agora estava nu entre os demônios. Ouça, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Senhor está nos falando esta noite. Há um espírito que está atuando no espírito da desobediência, tornando as pessoas furiosas, violentas e indomáveis nesses dias. Haja vista crescente, insustentável, incontrolável onda de violência que a gente está vendo nos nossos dias. Meus pesados irmãos, o Espírito está operando, e se ele não tiver cuidado, eu estou dizendo aos irmãos, não conheci
conhecido o texto, mas pesquisando, vamos ler, estudar. É muito importante para a igreja esse texto aqui, porque é um espírito que veio para destruir e até o arraial evangélico, no meio evangélico, é isso. Quanta desobediência hoje existe no meio evangélico? Quando? Vamos lá para frente. Hoje, os seres humanos transformados em monstros, cada crime que acontece, que é sério para nós, você vai ver uma pessoa com a sua consciência, uma pessoa normal, é impraticável. A pessoa cometeu um crime desse tipo hoje, são feras indomáveis. Quem é que não se lembra aí? Sabe como estamos vendo no mundo? Homens, mulheres, jovens, anciãos, que colocam bomba no corpo para defender uma ideologia de crença, e saem explodindo, matando, inclusive as próprias pessoas morrem com as bombas no corpo. É isso que nós estamos vendo hoje, O amor familiar está se acabando. O amor familiar está se acabando, meus irmãos. Você viu o que aconteceu na semana passada, após o jogo do Brasil, São Paulo? Coitado do proprietário daquela empresa, daquela revenda, carros caríssimos, calculo que os seus carros que foram quebrados ali, mais de 600 milhões. 600 mil? Não, mais de 600 milhões. Só um carro calcula em 600 mil. 12 carros. O que mais que ele faz? Ele atormenta as pessoas. Sim. E andava sempre. Observe, não tinha cansaço. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Não havia descanso para a sua mente e para o seu corpo físico. Não havia. Além da perturbação mental, ele golpeava a si mesmo com pedra, vivia nu, ensanguentado, correndo pelos montes, íngreme, abomináveis, escabroso. Era uma ameaça, um horror. No meio das cavernas e sepulcros, seu corpo refletia o estado deprimente a que um ser humano pode chegar quando está sob o domínio de Satanás. Há muitas pessoas hoje, meus queridos irmãos, atormentadas. A gente vê isso aí. Aqui, vez por outra, uma senhora aqui. Ela não é muito velha, não, ela é jovem. Certo? Eu já tenho reparado, não fique, e por favor, não pode mexer com essa mulher. Eu vi ela aqui, parece que está tocando, por aí assim. Irmão, aquela mulher, quando abre a boca para palavrão, xingar, irmãos, é uma coisa, eu digo que eu já vi. E ela entra aqui, senta aqui nas demais, senta lá e está por aí. Cuida! É uma vítima atormentada, é uma pessoa possessa, é uma pessoa atormentada, é uma pessoa inquieta, ela não fica no meio, ela fica aqui com o povo, levanta, vai, fica rodando, é inquieta, sem dignidade, sem amor, espalhando terror por onde passa. Então, isso é o que Satanás faz com as pessoas. Vou concluir. O que a sociedade pode fazer pelas pessoas?
Vou deixar Jesus por último. O bom vem por último. O que a sociedade pode fazer pelas pessoas? Vamos considerar 3 coisas que a sociedade faz pelas pessoas. A primeira, a sociedade afastou esse homem do convívio social. Versículo 3 e 4. O máximo que a sociedade pôde fazer por aquele homem foi tirá-lo de circulação, arrancar aquele homem da família e da cidade, desistir do seu caso e considerado um caso perdido. O máximo que a sociedade pôde fazer por aquele homem foi isolar, deixar bem longe dele. Foi o que ela pode fazer por ele. Se ao contrário, ia torná-lo mais violento ainda. Ainda hoje, queridos irmãos, é muito mais fácil, muito mais cômodo lançar na caverna da morte, no presídio e no desprezo aqueles que caem nas garras do pecado e do diabo. É o que a sociedade faz. A sociedade, em segundo lugar, no versículo 4, 3 e 4, acorrentou esse homem. A sociedade acorrentou esse homem. A prisão foi o melhor remédio para aquele homem, meus prezados irmãos. Foi o melhor remédio que encontraram para detê-lo. O melhor remédio. Colocaram em cadeias, em prisões. O que eles fizeram? Correntaram os pés, correntaram as mãos. Só que a prisão não pode detê-lo. Ele quebrava tudo, arrebentava com tudo. Arrebentou as cadeias, dominou, foi dominando e continuou espalhando terror. Terror. Prova com isso que o sistema carcerário não é a solução de problemas. Não. O índice de crime, de pessoas que são apanhadas na reincidência, chega ao número, é mais de 70%. A sociedade não tem o poder para resolver o problema do pecado, nem libertar as pessoas das garras de Satanás. Não. Somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo transforma. Só Ele que pode fazer isso. Glória a Deus. Somente Jesus liberta. Não há esperança para o homem, nem para a sociedade à parte de Jesus Cristo. Não há. Mais um pontinho que a sociedade faz. A sociedade aqui deu mais valor aos porcos do que aquele homem. A sociedade de Canaã não apenas rejeitou esse homem na sua desventura, na sua loucura, mas também não valorizou a sua cura. A sociedade não teve condições de melhorar aquele homem. Ele rejeitou, e nem mesmo depois de curado, a sociedade quis aquele homem lá. E o que aconteceu? Eles expulsaram Jesus da sua terra e amaram mais os porcos do que a Deus. Mais os porcos que aquele homem. Os porcos valiam mais do que uma vida. De pé.
Amém? Amém? Vou dar uma parazinha para você, e deve continuar com essa feira que vem. O que Jesus faz pelas pessoas? 3 coisas básicas que Jesus faz. Primeiro, menciona aqui, Jesus libertou o homem dessa escravidão dos demônios. Jesus libertou o homem da escravidão dos demônios. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Até os demônios estão debaixo da sua autoridade, mediante a autoridade da palavra de Jesus. A legião de demônios bateu em retirada e o homem escravizado ficou livre. Livre. Cristo, meus prezados irmãos, é o atormentador dos demônios e o libertador dos homens. Podemos agora a Deus por isso? Oh, aleluia! Ele é o libertador, ele é o atormentador dos demônios, mas é o libertador dos homens. Glória seja dada o seu nome. Aonde ele chega, os demônios tremem, tem que tremer, estremece e tem que ir embora. Satanás tentou matar Jesus, ele tentou matar Jesus na tempestade. E agora tenta impedi-lo de entrar na região de Gadara. Só que Jesus, ao invés de intimidar-se com a legião de demônio, Jesus é quem espalhou terror no exército dos demônios. Esse é o nosso Jesus, viu? Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. E na próxima aula, na próxima terça-feira, vou falar com os irmãos. Jesus devolveu a aguilhona a dignidade da vida. Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. Depois vamos mais uma frente um pouquinho. Jesus atendeu o pedido dos gadarenos. Atendeu o pedido dos gadarenos. Jesus indeferiu o pedido dos gadarenos depois. E a família, Jesus mandou ele ser um missionário. Jesus enviou aquele homem como missionário, foi levar o que Jesus havia feito por ele, a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém. Jesus é o libertador. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Onde estão os livres? Onde estão os livres? Oh, aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui neste lugar. Sabe o que eu estou sentindo? Porque Deus está nos falando e é uma advertência para nós. Porque foi Jesus quem disse que Ele se transforma em anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz. Daí a necessidade de a gente conhecer, às vezes com alguns detalhes, o perigo que estamos cercados. Não é sem nenhuma razão que o escritor da Epístola aos Hebreus diz: olha, nós estamos rodeados, inimigo. Satanás quer pegar, Satanás não quer perder, não. Mas ele já perdeu a nossa vida, a nossa alma, a nossa garantia está com o Senhor, que fez o céu e a terra. Glória, 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 glória. Pelos séculos, 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 tributando a esse Jesus. Glória seja dada ao seu nome. Aleluia! Somente os libertos glorificam a Deus. Você está dando glória a Deus, aleluia. Você sabe por que você pode dar aleluia. Jesus te libertou. Jesus te libertou. Hoje não somos mais possessão de Satanás. Hoje somos
possessão do Senhor. Aleluia, que Ele nos abençoe. Eu quero continuar esse assunto, sabe aqui? A gente valorizar mais a Jesus. Valorizar. Quem foi que fez isso na tua vida? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus que fez isso! Pastor, eu vou encerrar agora na bola. Foi Jesus. Que maravilha! É muita alegria, não é? Pra gente saber o que Jesus fez por nós e continua fazendo! Glória a Deus! Glória a Jesus. Podemos cantar mais uma vez? Livre estou. Ali na cruz do Calvário, Senhor, Ele levou sobre si as nossas transgressões, nos garantiu, Deus, esta liberdade, a liberdade para te servir com o coração alegre. Saiu dos nossos ombros, Senhor, o fardo pesado do pecado, e agora, Senhor eterno, tem nos alcançado a verdadeira paz através de Jesus Cristo, seu Filho, nosso querido e Salvador. Agora, Pai querido, depois de ouvirmos a tua palavra, certamente vamos para o nosso lar, ó Deus, mais convicto, ainda mais firmados, que verdadeiramente nós temos um Senhor libertador, o qual está constantemente, diuturnamente, a nos contemplar e a nos guiar, a nos ajudar a vencermos as batalhas da vida, glorificando a Jesus. Pai querido, agora despede o teu povo de paz, leva-nos para a tua graça, livra-nos, ó Deus, dos perigos que de perto nos rodeiam. Como vimos nessa noite, Senhor eterno, nosso adversário vem roubar, matar e destruir. Espírito de violência por toda parte. Mas, Senhor, aleluia, estamos escondidos debaixo das tuas asas poderosas. Portanto, despede a tua igreja em paz, que possamos chegar ao nosso lar com segurança e com alegria, e ainda dizer verdadeiramente que somos livres, aleluia, porque Jesus é o nosso grande libertador. Se conosco que te pedimos, agradecemos, estamos em nome de Jesus. Amém. E assim que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consoladoras promessas do Santo Espírito sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. A igreja disse comigo? Amém. A paz do Senhor, irmão, e tenha uma boa noite de paz.